De volta aqui no Espaço Online, hoje o nosso tema é educação. Estamos recebendo a professora Silvia Colello, que é professora da Faculdade de Educação da USP e autora deste livro que está sendo objeto de discussão aqui hoje no nosso programa, A Escola que Não Ensina a Escrever, que foi lançado justamente pela editora Sumos, pelo Grupo Sumos. Professora, no último bloco a senhora explicou um pouquinho do surgimento desse livro, dos problemas talvez mais significativos, que hoje nós encontramos, mas quais são esses grandes vícios que levam a escola a não justamente ensinar este aluno a escrever? Olha, Luciana, eu acho que o primeiro grande problema é um problema de concepção, do modo como a sociedade, de uma forma geral, e grande parte dos professores, entende a questão da língua escrita, sempre associada como uma forma mecânica, repetitiva, de domínio das regras, quando ela deveria ser, conforme a gente comentou, uma prática de aventura linguística, digamos assim. Eu sempre brinco dizendo que escrever é a arte de aprisionar a mão para libertar a ideia. Muito bonito. E a escola, muitas vezes, acaba aprisionando muito a mão e libertando pouco a ideia. Então, essa concepção da língua escrita é muito prejudicial. Em segundo lugar, eu acho que nós temos o problema aí do acolhimento deste aluno e da grande diversidade dos alunos. Infelizmente, a escola não está preparada para lidar com a diversidade e recebe os alunos sem considerar os seus saberes, os seus valores, as suas motivações, os seus limites, o seu histórico aí de saber. Então, esse aluno, muitas vezes, ele acaba sendo discriminado, ele acaba entrando em condições aí diferenciadas e ele não é acolhido. Então, a gente pode citar como exemplo práticas de discriminação linguística, práticas de violência ou de indisciplina. A escola ainda não encontrou uma forma de lidar com isso de um modo eficiente. Em terceiro lugar, eu acho que a gente tem as práticas de ensino mesmo. São práticas, muitas vezes, artificiais, tarefeiras, repetitivas, mecânicas. Então, para dar um exemplo, o menino e a menina do século XXI não vai se interessar por escrever o boi bebe e baba. O dedo é de Didi. Essa formulação mecânica não interessa. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina a ler e escrever, a gente vai ensinando sem querer que a escrita é uma grande chatice. Uhum. Então, essas práticas mecânicas, repetitivas, a cópia, que é a escrita da dor na mão. Principalmente para os alunos que estão sendo alfabetizados agora. Pois Essa cópia acontece todos os dias, né? Exaustivo. As crianças reclamam. Então, elas aprendem muito cedo que escrever é chato, quando a gente deveria estar trabalhando num outro sentido, quer dizer, incentivando a aventura, a vontade de dizer e tal. Em quarto lugar, eu acho que a gente tem o problema da própria dinâmica da sala de aula. Muitas vezes, as práticas de ensino muito centralizadas no professor, práticas de ensino que não favorecem a interação entre os alunos, a troca de informações, ou aquele professor que se dirige a uma média da sala. Quem trabalha com a média, desconsidera quem está acima da média e exclui quem está abaixo da média. Quer dizer, você cria uma prática desigual. Então, essa dinâmica também é muito complicada, digamos assim, em termos de desempenho escolar. Então, acho que essa conjuntura de fatores, das práticas, das concepções, das relações na escola, das concepções, quer dizer, elas vão formando aí uma conjuntura de adversidades. E esse sistema, ele é generalizado, ou seja, tanto numa escola pública quanto numa escola de uma rede privada, você vai encontrar esses mesmos modelos sendo repetidos exaustivamente? Eu tenho um pouco de restrição de dizer a escola particular é boa, a escola pública é ruim. Eu acho isso muito complicado, até porque tem escolas particulares ótimas e escolas públicas ótimas e escolas particulares ruins e vice-versa.
Tem muitos professores muito interessados em fazer um bom trabalho, comprometidos, mas sem condição de fazer. Mas a verdade é que a maior parte dos vícios a gente acaba encontrando aí de uma forma bem distribuída em diferentes segmentos, em diferentes escolas, com diferentes perfis de alunos. Então, eu acho que tem uma cultura escolar e uma cultura da alfabetização e de ensino da língua escrita muito arcaica, né, e que não valoriza justamente aquilo que a gente gostaria de valorizar, que é a escrita do dizer. Né? Agora, professora, se hoje nós vivemos num período de alta tecnologia, de novos conhecimentos, de acesso, né, até um pouco mais abrangente do que nós tínhamos, até algum acesso à informação mais abrangente, né? Por que as escolas continuam repetindo esses modelos? Por exemplo, no caso das crianças que estão sendo alfabetizadas, essa repetição exaustiva de palavras para que elas incorporem a escrita, enfim. Por que, apesar de nós estarmos tão avançados em vários segmentos, no que diz respeito à educação, ainda seguimos modelos tão tradicionais? É verdade. Muitas escolas, em pleno século XXI, continuam trabalhando com o método GLS, giz, lousa e saliva, o que é inadmissível. O que a gente percebe é uma dificuldade da escola absorver essas novas tecnologias, e obviamente não é a tecnologia pela tecnologia, mas é a tecnologia a serviço de um bom ensino, né? E não só a tecnologia, mas também novas práticas de convivência. Quer dizer, eu acho que precisa romper um pouco as fronteiras, as barreiras que separam a escola da vida. Né? Então, o mundo tem que entrar para dentro da escola. Né? As questões sociais, os temas sociais, as preocupações dos alunos. Quer dizer, por que essas crianças não podem aprender de uma forma mais lúdica, né? Falando dos seus problemas, da sua vida? Por que na escola as coisas têm que ser tão artificiais? Obviamente eu não estou advogando a ideia de que a escola tenha que ser uma grande brincadeira. Mas por que a escola tem que ser sisuda, arcaica? Por que não aproximar da realidade do aluno? Então, eu acho que falta aí um diálogo entre a realidade do aluno, os valores do aluno, o contexto sociocultural e a provocação que a escola deveria fazer no sentido de impulsionar o aluno para gostar de aprender, para querer aprender. Eu acho que esse é o grande problema. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com a professora Silvia Colello, que é professora da Faculdade de Educação da USP e também autora do livro A Escola que Não Ensina a Escrever, que é justamente esse que você acompanha agora e que está sendo fonte de inspiração aqui para a nossa conversa de hoje. Se você quiser maiores informações sobre esta obra, você pode consultar estes dois sites que aparecem novamente aí no seu monitor, o www.fe.usp.br e também o www.gruposumos.com.br. No próximo bloco a gente dá volta a conversar com a nossa convidada a respeito do tema de hoje. Espero que você continue conosco e até já.